Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nessa hora bendita do Evangelho de Amor, que contém suas máximas morais. Agradecemos por esse momento de prece e irradiação e pedimos por todos os que sofrem e estão padecendo de dores físicas e espirituais. Que o auxílio divino chegue a todos, aos que estão também na lista do Centro Espírita Cearense e aos que estão em nossos pensamentos. Oremos por cada um. Somos gratos pela vida e também pelo trabalho na grande seara do Cristo. Que o nosso divino reformador nos sustente em sua luz para continuarmos consolando mais do que somos consolados, para perdoar as ofensas e nos esforçar cada vez mais para orar por todos aqueles que nos perseguem. Jesus, orienta-nos neste grande trabalho, dá-nos a força necessária para continuarmos semeando amor e bondade. Afasta, Mestre amado, de todos nós o desânimo, a incompreensão e a má vontade. Que todos possamos nos solidarizar uns com os outros, cultivando a paz, a obediência aos teus ensinamentos para vivermos em fraternidade. Confiemos, sigamos e trabalhemos para uma construção de um mundo melhor, porque sabemos que este mundo melhor começa em nós mesmos. Jesus, abençoa o nosso Centro Espírita Cearense, abençoa o trabalho que ali é realizado e abençoa os trabalhadores que tanto se dedicam e se doam à obra do bem. Como nos lembra Emmanuel as palavras do Cristo: do que derdes, ser-vos-á dado, porque semelhante princípio não se aplica unicamente à assistência de ordem material. Então, que a nossa paciência em auxílio aos infelizes possa fazer com que a paciência alheia também seja reconforto diante das nossas tribulações. E que nesta noite, as bênçãos que vêm do alto também nos faça sair da inércia em direção ao auxílio do irmão que sofre. Que o Senhor nos ajude e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Ainda sobre a mediunidade gratuita. Item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos, muita vez, às custas de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes, até a sua saúde podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam.
Muito boa noite, caríssimos irmãos. O Evangelho de hoje vem mais uma vez para reforçar a consciência de darmos de graça aquilo que recebemos. De graça, seja um dom de cura ou qualquer outro dom que nos foi confiado. Quando se vende algo, recebe-se pagamento correspondente. Ora, a mediunidade é dada para que todos recebam a luz e o auxílio. Se cobrar por esses serviços, os pobres, que não podem pagar, ficam excluídos desse benefício, dessa bênção divina, o que contraria os desígnios do Senhor. A mediunidade com Jesus é usá-la gratuitamente no serviço do bem, com o esforço de desenvolver em si o amor de Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Da maneira como puder, perseverando na vontade de transformar seus sentimentos, seus pensamentos e atos, propiciando condições espirituais de convivência com espíritos mais evoluídos. São esses que trazem ensinos valiosos, proteção, inspiração e amparo contínuo no viver do espírito imortal. A mediunidade não é adquirida pelo estudo e trabalho. Por isso, ela não pode ser profissionalizada, existindo graças às atividades dos espíritos. Se esses faltarem, ela não funciona. A aptidão permanece, mas não acontece o exercício. É como uma máquina parada. Allan Kardec, estudando a mediunidade na prática, observando, analisando as revelações recebidas, percebeu e divulgou as leis que regem essa faculdade. Compreendeu seu aspecto sério e sua finalidade sublime na transformação evolutiva dos homens e da humanidade. Por isso, pela sua finalidade, o Espiritismo desmascara essa exploração, elevando a mediunidade à categoria de missão, que depende do seu uso moral do médium, a fim de que seja praticada santamente, religiosamente. A mediunidade curadora, não diferente das outras, que transmite bons fluidos e salutares dos bons espíritos, deve ser feita como Jesus e os apóstolos faziam, sem nada cobrar. Eles devem ser o exemplo a ser seguido. E agora, finalizando o Evangelho desta noite de quinta-feira, desejamos a todos muita luz e pedimos a Jesus a fluidificação das águas para aliviar as aflições de todos os que passam por alguma doença ou perturbação espiritual. E também que ao bebermos, as energias nelas depositadas nos deem uma noite tranquila e restabeleçam nossas forças e ânimo. Jesus, dá-nos também a tua paz, e que assim seja.